Bom, pessoal, pode parecer estranho, né, que eu vou falar agora na segunda aula, mas quem já viu as aulas de resistência à insulina, os impactos ali, né, no encéfalo, no hipotálamo, na termogênese, não vai estranhar tanto. Basicamente, né, há uma ideia de uma perspectiva evolucionária da SOP. Então, a gente tem, né, mulheres, na verdade, têm esses genes para a SOP justamente para a sobrevivência da espécie. Como assim, né? Se a gente pega tempos ancestrais, que a gente como humano, né, éramos expostos, né, a um ambiente mais estressante, então se tinha ali uma atividade física constante, né, você não tinha um lugar que você parava, vou relaxar aqui, estava sempre em alerta, né, pode vir um animal ali me atacar, né, o sistema de luta ou fuga sempre ali disparando, né, uma dieta aqui, né, eles falam rica em proteínas e carboidratos, mas claro, vai depender da região e da sazonalidade, não havia uma dieta específica, né. O que havia era longos períodos sem ingestão alimentar, justamente pela falta de disponibilidade. Daí, né, que nossos adipócitos entenderam que eles tinham que aumentar o tamanho conforme o excesso de ingestão energética, já que, teoricamente, né, você pode ficar ali 20, 15, 30 dias sem conseguir ingerir nada, né? Risco grave para lesões, infecções, né? Então, disso surge uma hipótese que a SOP também é essencial para a sobrevivência, né? É claro que hoje em dia, principalmente no último século, né? Se a gente pega filmes ali, até os filmes de Primeira e Segunda Guerra, né? Ou filmes até mais recentes, né? 1960, 70, a gente vê que há poucas pessoas com obesidade ali descritas, né? Agora, filmes mais atuais, né? A gente vê que não é bem assim, né? Que mudou bastante. E aqui, né? O que nós temos também? Maior expectativa de vida, menor risco para epidemias, embora estejamos vivendo uma pandemia, né? E também, né, esses genótipos, né, que a gente tem, fenótipos, eles agora, a sobrevivência deles aumenta o risco para doenças, né? Também por gerar a resistência à insulina, tá? Então, como que isso vai acontecer, né? Olha só, nós temos um quadrozinho aqui que acontecia. As mulheres que tinham SOP, né, a SOP já começa no início da puberdade, por exemplo, tinha uma maturação mais rápida, né? Então facilitava o eixo reprodutivo. Porque lembra, nosso metabolismo trabalha pela sobrevivência da espécie, né? Essa secreção maior de andrógenos também altera o comportamento. E isso pode ser importante no ambiente estressor, né? A subfertilidade aumenta o intervalo entre uma gravidez e a outra. E isso é importante, né, para não atrapalhar a locomoção da mulher, para ela conseguir dar atenção suficiente ao feto que acabou de nascer, tá? E aqui também uma oligoovulação, né, leva a uma gravidez mais ao longo da vida, né, favorecendo a sobrevivência da mulher, tá? Então, ela tem, obviamente que ali mais gravidez mais cedo, né, gerava ali um maior risco, ainda mais consecutivas, que a gente não tinha todo esse apoio do sistema de saúde que temos hoje, né. Então, teoricamente, essa oligovulação e essa gravidez, né, não só mais intervalada, mas também mais ao longo da vida, favorecia, né, a sobrevivência da mulher, tá? Bom, né, nós temos fatores ambientais que certamente aumentam o risco, né? Então aqui eles citam, é claro que não dá para a gente ter um alto grau de evidência, né? Mas eles dizem que, ó, exposição a algumas drogas e químicos, né? Mesmo a dieta também pode contribuir para a SOP durante a vida fetal e infantil, aqui, né? Aqui durante a gravidez, hipertensão, diabetes, fumo, pode retardar o crescimento intrauterino e aí induzir esses fenótipos, né, que levam à resistência à insulina e que levam ao hiperandrogenismo, tá? Então esses bebês já ficam ali, né, programados para disfunções metabólicas. A própria intolerância à glicose também pode fazer isso, né? Uma hiperatividade do eixo adrenal. Então o que seria esse eixo adrenal, né? CRF, ACTH, cortisol, tá? Essa secreção maior de cortisol por uma hiperatividade, um ambiente muito estressor, ok? E, consequentemente, também aumentar o risco para a SOP ao longo da vida, né? Bom, nós temos aqui também, né? Aqui, na verdade, é uma discussão, né, de crianças nascendo menores pela idade gestacional, tá?
justamente também podendo aumentar o risco para SOP, né? Mas aqui a gente vê que não é 100%, tá? Que não é 100% que é uma criança que vai nascer menor, né? Vai ter esse risco para SOP. O que é interessante a gente ver aqui, né? Que esse fenótipo SOP, a gente tem uma hipersecreção do hormônio luteinizante, que é o LH, tá? Como resultado de uma sensibilidade negativa, né? Feedback negativo, e que acaba aumentando o risco para resistência à insulina. Então, as evidências atuais sugerem que o excesso de andrógenos e resistência à insulina, ele persiste nas mulheres com SOP, mesmo após a menopausa, né? Embora fique um pouquinho menor, tá? Também voltando aqui nas questões que levam a maiores riscos, né? Um ambiente rico em disruptores químicos endócrinos, né? O mais conhecido é o BPA, né? Que a gente sabe, do aquecimento de plástico, né? Também ali produtos de glicação avançada, mas isso aqui é claro, né, gente? Não quer dizer que eu vou comer um negocinho tostado, então minha filha vai ter SOP quando eu engravidar. Não é isso, né? São evidências mais aqui bioquímicas, tá? Mais in vitro também, né? Ou também avaliando estudos caso controle, tá? Então também muito cuidado para não exagerarem, né? Drogas antiepiléticas, né? A fenitoína, né? O valproato, que é um estabilizador de humor, também parecem aumentar este risco, tá? Então, quando a gente pensa em SOP, né? Uma gravidez saudável, um crescimento intrauterino saudável, né? Um peso normal ao nascer, tá? E na infância, tudo isso diminui o risco, né? Já quando há na gravidez uma hipertensão, já há uma SOP, né? Ali um risco, ali um crescimento intrauterino insuficiente, né? Pequena idade aqui, o bebê é pequeno para a idade gestacional, sobrepeso na infância, né? Uma dieta high fat, baixa em fibra, estilo de vida sedentário, fumo e consumo de álcool, aumenta-se o risco para SOP, ok? E aqui também, né? A gente falou bastante de resistência à insulina, tá? E ela vai contribuir para o excesso de andrógeno. Não é que toda mulher que tem SOP tem resistência à insulina, mas quando a mulher tem essa resistência, contribui para o excesso de andrógenos, tá? Então vai ser um ciclo ali de feedback positivo, que a gente já vai ver numa imagem, ok? Isso é muito também com estudos em animais e em humanos, tá? Então, nós temos mais hiperinsulinemia em mulheres com SOP do que sem, já mostrei para vocês nos vídeos de metformina, né? E essa hiperinsulinemia pode ser endógena, então obesidade central, diabetes gestacional, diabetes tipo 2, né? Mutação nos genes que fazem os receptores insulínicos, por exemplo, né? Ou pode ser uma hiperinsulinemia exógena, então aplicação de insulina no diabético tipo 1, tá? Tanto a resistência à insulina quanto o hiperinsulinismo, né? São os caminhos fisiopatológicos da SOP aqui. Mas mais uma vez, né? Nem todas as mulheres com SOP vão apresentar resistência à insulina e hiperinsulinismo, tá? Então, muito cuidado para não achar que então a paciente com SOP, ela tem SOP porque ela tem resistência à insulina. Não, ela tem SOP caracterizada pela secreção de hormônios androgênicos que pode vir acompanhados de resistência à insulina, tá bom? E aqui, né, olha só, o excesso de andrógeno não é apenas o mecanismo principal na oligovulação e manifestação cutânea, né? Mas também ele que facilita, né, a resistência à insulina, também favorecendo o acúmulo de gordura abdominal e visceral, tá? E aí a gente vai ter um ciclo vicioso, né? Onde você tem um excesso de andrógeno, já até mostrei algumas imagens, aulas anteriores para vocês. Esse excesso de andrógeno vai favorecer gordura visceral, e esta gordura visceral aqui vai favorecer resistência à insulina, tá? Então, é um ciclo vicioso, né? Aqui nós temos de um jeito mais simples. Então, olha só. Quem produz os andrógenos, né? O ovário, estamos falando de mulher, claro, né? E glândula adrenal. Produziu eles. Ele sinaliza nos adipócitos um aumento de gordura visceral. Isso aqui nós estamos falando de mulheres com SOP, né? Não é um homem que está aplicando testosterona. Isso não vai acontecer nele. Inclusive, eu já mostrei há mais de um ano atrás, quando a ciência estava começando, né? Que o uso de testosterona faz com que haja uma diferenciação de pré-adipócitos para pré-miócitos, né? Então, a célulazinha que viraria um adipócito acaba virando uma célula muscular. Isso em homens.
Em mulheres, nós temos isso daqui, tá? Quando há o excesso de andrógenos, né? Aumentei o tecido adiposo, aqui visceral, aumentei a inflamação, diminui a adiponectina, aumentei fator de necrose tumoral alfa, aumentei a interleucina 6, aumentei a leptina, né? A leptina também tem sinal inflamatório, né? Isso vai atrapalhar a célula-alvo, como músculo e com o próprio tecido adiposo, que deveria captar glicose, né? O músculo não capta glicose, o tecido adiposo não capta glicose e faz mais lipólise, né? Ou seja, o resistente à insulina, ele faz mais o quê? Quebra de gordura, ácido graxo, né? Esses ácidos graxos também influenciam nesta secreção de fatores inflamatórios, né? Consequentemente, também não capta glicose, meu pâncreas vai lá e secreta mais insulina. E daí eu tenho um hipersulinismo que vai atuar via IGF-1 no ovário para secretar mais hormônios androgênicos, tá? Essa imagem é boa, né? Mas eu acho que temos imagens melhores, no caso essa daqui, né? Então, aqui tá bem melhor para a gente ver, né, gente? Então aqui eu tenho hipotálamo e a pituitária, né? Ou hipófise, ok? O hipotálamo, ele secreta GNRH, é o hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? GN, gonadotrofinas, R, release, H, hormônio. Ele vai liberar aqui, né, que vai na hipófise fazer a secreção de LH e FSH, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, que age no ovário, tá? Então eu tenho aqui, né, o eixo hipotálamo, hipófise, ovariano, ok? O que acontece aqui, na SOP eu tenho uma pulsação anormal desse GNRH. Então essa alteração de pulsação dele faz com que haja mais LH do que FSH. Essa razão altera. Então eu tenho bem mais hormônio luteinizante. Tá, o que isso vai acontecer? Né? Eu vou ter menos, o nome já diz, hormônio folículo estimulante. Vou ter menos estímulo folicular, né? E o hormônio luteinizante, ele ajuda na secreção de testosterona. E aí eu vou ter uma disfunção ovariana por causa dessa alteração aqui, essa pulsação inadequada e essa alteração de razão LH-FSH. Consequentemente, estou com LH alto, hiperandrogenismo. Esse hiperandrogenismo não vem apenas do ovário, tá? Acontece mudança na adrenal também, lembra? A adrenal produz testosterona também, tá? Por isso o pessoal fala, vou comer gordura saturada, aumentar meu colesterol e produzir testosterona. Isso também ocorre na adrenal. Claro que isso é uma fala ali que não é muito inteligente, né? O que mais acontece, gente? Eu estou com hiperandrogenismo. Esse hiperandrogenismo, ele vai continuar alterando a pulsação GNRH. Então, piora ainda mais. E aí, o que vai acontecer? A gente vê que esse hiperandrogenismo vai também atuar, né, na secreção, na piora do metabolismo insulínico. Igual a gente viu na última aula, né? Aumento ali da gordura visceral, na última aula, no último desenho, né? Aumento da gordura visceral e piora do metabolismo insulínico, né? E aí eu vou ter resistência à insulina no músculo, no fígado, tecido adiposo também, disfunção no adipócito, maior secreção de insulina, né? E consequentemente essa insulina vai também piorar a função ovariana. E tem uma coisinha que ela faz aqui, né? Dá para eu pegar e fazer isso aqui, ó. Ela altera os níveis de SHBG. SHBG é o hormônio, né? É a globulina, na verdade, que se liga à testosterona. Globulina, ligante B de binding de hormônios sexuais. SHBG se liga à testosterona. Se eu diminuo ela, né? Eu vou ter mais testo livre, que tem mais ação, é uma ação mais forte, né? Consequentemente, eu vou ter mais disfunção ovariana, ok? Então, esse que é o grande problema. Essa própria disfunção ovariana também vai alterar o crescimento dos folículos, alterando a morfologia nos ovários, né? E daí, vai acontecer o seguinte, deixa eu ver se eu acho uma imagem também bem legal para a gente finalizar essa aula. Olha o crescimento dos ovários aqui, né? Células atecas, células granulosas. Células atecas são mais afetadas pelo LH, testosterona. Granulosas afetadas mais pelo FSH também, tá? Eu preciso dessa secreção para depois influenciar essa também, tá? Mas enfim, meus folículos estão evoluindo, né? O primordial, o primário, o pré-antral, né? Só que aqui eu tenho uma hipersecreção de LH, lembra? E de IGF-1 quando há resistência à insulina também, né? E aí eu altero este crescimento e eu acabo fazendo o quê?
uma maior secreção de um cara chamado hormônio antimileriano, AMH, tá? Esse cara aqui aumenta. Este cara vem e olha só, os andrógenos viram estrógeno, né? Por exemplo, testosterona vira estradiol, né? Pela aromatase. Ele vem e inibe essa conversão. E eu tô com essa via mais alta pelo LH e IGF-1. Então eu tenho, ó, aumentei LH e IGF-1, aumentei o hormônio antimileriano, inibi a conversão de andrógenos. E aí, o que eu vou ter mais? Alterações ali no GNRH, mais secreção de LH, né? Então esse é o grande problema, tá? O antimileriano também vai diminuir pulsação aqui de FSH, tá? A gente vê aqui, ó, altos níveis de hormônios antimilerianos na SOP bloqueiam a ação do FSH, hormônio folículo estimulante, contribuindo para o hipoandrogenismo, inibindo o recrutamento de futuros, né, folículos primordiais. Então atrapalha a geração depois, né, de um folículo ali com um óvulo bonitinho nele, tá bom? Espero que tenha dado para entender essa parte mais mecanicista, né, mais bioquímica, mais fisiológica, fisiopatológica, na verdade, tá? Na próxima aula a gente continua falando sobre a SOP.